Salmo 119. Recentemente, alguns irmãos me perguntaram: pastor, você vai pregar o Salmo 119 todo? Eu disse: se Deus nos conceder vida, sim. Né? Então, nosso objetivo é caminharmos, né, até o verso número 176 do Salmo 119. Esse, se não falha a minha memória, será o nosso 8º sermão, considerando o versículo 8. Então, peço aos pais, da mesma forma, estejam atentos às crianças. Porventura ela chorar, nós orientamos também pela manhã. Sai um pouco acalente. O mesmo procedimento que temos à noite, temos pela manhã. Calente pequenino, volte. Mesmo que ele não esteja chorando, esteja mais inquieto, porque nós temos todo o cuidado para prezarmos pela pregação, pelo fluxo da mensagem. Então, pedimos aos irmãos que assim procedam. Salmo 119, do verso 1 ao versículo 8. Nos deteremos mais especificamente no verso número 8, essa manhã. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara, sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Amém. Pai, nós te agradecemos por tua palavra, suplicamos o teu favor mais uma vez, porque sabemos que sem ti nada podemos fazer. Nessa manhã, queremos suplicar, ó Deus, o poder do teu Espírito sobre nossas vidas, para que possamos ouvir com atenção, amar, colocar em prática, e de fato, pelo conceder da tua palavra, nos seja concedido o poder para vivê-la de acordo com a tua vontade. Porque tu ordenas e tu concede, porque sem ti nada podemos fazer. Ajuda a tua igreja, ajuda o teu povo, irmãos e irmãs, chegaram essa manhã aqui cansados, com muitas lutas, desânimos, tristezas e incredulidade. Mas essa manhã renova as forças da tua igreja e do teu povo, para mais uma semana caminharmos na tua presença e vivermos a vida que tu designou para cada um de nós, de acordo com a tua palavra. Abençoa-nos, teu povo, toda a face da terra, que invoca o teu nome em sinceridade, de acordo com a Escritura. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Nós chegamos à conclusão de uma estrofe. São, de fato, no Salmo 29, consideradas 22 estrofes de 8 versículos. Cada uma delas iniciando com uma letra do alfabeto hebraico. E nós chegamos no versículo 8, e de forma muito bela, na conclusão dessa estrofe aqui, nós percebemos uma riqueza muito grande na percepção e na devoção do salmista diante de Deus, nosso Senhor. Nós consideramos, na semana passada, o louvor do salmista a Deus, pelo privilégio de poder se achegar ao Senhor e bendizer-lhe o nome. Uma vez que ele podia agora considerar nos mandamentos do Senhor, sem se sentir envergonhado, sem sua consciência lhe acusar de pecados grosseiros, de atitudes incoerentes para com a santa verdade. No versículo 6 ele falou isso: quando considerasse nos seus mandamentos, ele não teria do que se envergonhar. Então isso, claro, para o crente, uma vez que ele entende a vida com Deus, a vida com a Escritura, a felicidade, e ele é colocado sob luz maior, a luz do Evangelho, Cristo Jesus, a luz do mundo, João 8,12, o Senhor fala isso. Então ele percebe os seus pecados, ele se constrange, ele ruboriza diante disso, mas ele suplica o favor de Deus para que a cada dia ele se afaste do mal e se apegue ao bem. Isso passa a ser algo progressivo em sua vida, constatável, verificável pelo poder do Espírito que nele atua. Tudo que concerne a vida e a piedade foram dados a ele.
E ele então caminha com a graça de Deus, deixando os pecados, cada vez mais tendo ousadia, acesso ao trono da graça com uma santa ousadia. Não há nada melhor para o crente, alegria, poder dobrar os seus joelhos, poder ler a Bíblia, poder se achegar ao Senhor, sem a constante acusação dos seus pecados, ou a constatação de desobediências persistentes, pecados de estimação, pecados que o mantêm cativo. Então ele rompe louvor. No versículo número 7, ele diz: "Rendei-te graça, Senhor, com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos." O louvor, ele é a expressão sublime aqui do salmista, a sua felicidade. Bendizer a Deus por tudo que o Senhor tinha feito em sua vida. Nesse rompante de alegria, nesse rompante de louvor, o salmista expressa o seu maior desejo. Qual o maior anelo do crente que se deleita em louvar o verdadeiro Deus? Qual é o maior anelo do crente? Qual é o maior anelo do cristão? Uma vez que ele tem os seus pecados perdoados, uma vez que ele louve a Deus, o que ele afirma diante de Deus como sendo a sua maior ambição. Podemos colocar dessa forma, não usando a palavra de forma pejorativa. Claro, é obedecer ao Senhor. Veja no versículo 8, ele diz de forma súbita e muito firme: "Cumprirei os teus decretos." Ele viu a beleza do que é a palavra. Ele viu a beleza do que são os mandamentos, os juízos do Senhor. Então a afirmação do salmista expressa seu desejo e determinação. De fato, os que verdadeiramente conhecem a Deus querem assim proceder. Ou seja, crente uma vez salvo, claro, homem uma vez salvo, cristão servindo a Deus, diante de Deus ele diz: "Senhor, eu quero cumprir a tua palavra." Às vezes nós pensamos que isso é um tanto inconsequente, né? Mas lembra que Pedro, né, quando o Senhor diz: "Olha, né, vocês serão escandalizados no meu nome", Pedro: "De maneira nenhuma te deixarei, ainda que todos te deixem." Às vezes a gente diz assim: "Mas Pedro, né, olha aí, isso aí é muito pretensioso em Pedro." Não. O amor que Pedro tinha por Cristo o levava a assim falar. E é um amor que nós temos por Cristo que nos leva a afirmarmos: cumprirei os mandamentos do Senhor, obedecerei a sua palavra. Por conta, irmãos, do amor ter alcançado a vida do homem, da mulher, o seu ser se expressa em amor obediente. Esse é o desejo. Não existe nada que alegre mais o coração de um homem, de uma mulher regenerados, do que obedecer a palavra de Deus. Primeira epístola de João, abra comigo, no capítulo 5, a maneira como João relaciona mandamento e amor é muito belo. 1 João 5, o apóstolo vai dizer para nós assim, verso 2 e o verso de número 3, olha o que está escrito: "Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus." Eu gosto muito dessas definições. O que é o amor de Deus? Que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são o quê? Coisinha. Rapaz, ser crente é um negócio. Chega. É porque é o jeito, né? Não, irmãos. Eu entendo que todos nós sofremos. E que todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições, como diz o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo. Mas o fato é que o crente olha para os mandamentos de Deus, o crente olha para a palavra de Deus, o crente que louva a Deus pelos seus pecados perdoados, o seu maior anelo é a obediência, é dizer: Senhor, o que que tu queres de mim? E eu quero fazer o que tu queres de mim. Eis, irmãos, a grande diferença da obediência medíocre e legalista, que visa apenas a satisfação do ego,
na realização de atividades que consolidem seu empenho religioso. É a grande diferença. Eu conheço muito crente que é crente denominacional, crente da igreja, no sentido da instituição, das atividades, das ações. Tira isso dessa pessoa, acabou-se o mundo dela. Porque isso é o combustível da sua existência. Ativismo, práticas constantes na igreja, muitas coisas que se fazer. Por isso que tem igreja, que o calendário é cheio de eventos o ano todo, porque tem que mobilizar os irmãos, tem que trazer os irmãos para a igreja. Conversa, não é isso que a Bíblia diz. O crente ama a Deus não por conta de um desempenho na sua religiosidade. Ele quer expressar o seu amor obedecendo a Deus de coração. Dizendo, Senhor, eu quero te amar com todas as forças do meu entendimento, do meu coração. Eu quero que minhas palavras sejam adequadas à tua palavra, meu olhar, meu pensamento, minha maneira de tratar, minha maneira de agir, de reagir. Por isso que eu gosto muito das confissões. A Confissão de Fé Batista também diz isso. Eu até já estive expondo aqui com os irmãos um capítulo que trata das boas obras. Boas obras são aquelas que unicamente Deus determina em sua palavra. Nós precisamos compreender que a diferença dessa obediência medíocre, pautada na satisfação do ego, na realização de atividades que consolidam o seu empenho religioso e não estão fundamentadas no amor. Quando o salmista diz, cumprirei os teus decretos, isso não está pautado em petulância, falando, vai cumprir os decretos. Da onde que ele vai cumprir os decretos de Deus? Mas eu creio que seja o rompante de uma alma salva, que almeja, que quer fazer algo como expressão do seu amor. É o desejo que a gente tem. Salmo 116, se você voltar um pouco comigo, o salmista, veja, logo o primeiro versículo, ele define o que é a sua espiritualidade, o que de fato é a espiritualidade verdadeira. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz, as minhas súplicas. Entende por que eu falo do Vale da Visão? O Vale da Visão expressa a teologia em oração. E aqui está a teologia em oração. Amo o Senhor, por quê? Porque quando eu oro, tem um negócio diferente dele comigo, de mim com ele. E ele narra aqui que se encontrava em uma situação muito perigosa. Estava enfermo, quase morreu. E o Senhor o ergue desse contexto de sofrimento. Veja no versículo 8, ele diz, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda dos meus pés. Então o versículo de número 12, ele diz algo muito belo, que traz para nós esse anelo que o salmista expressa, também no Salmo de número 119. Ele diz, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? O que é que eu posso dar a Deus? A vida do crente de alegria e de gratidão é o que é que eu posso dar a Deus? Meu Deus, Deus tem tudo, Ele é o Senhor dos céus e da terra. Tantas vezes Israel não entendeu isso, que tentava agradar a Deus por essa prática da adoração institucionalizada apenas. E o Senhor disse, vocês pensam que eu como carne de animais? Que eu bebo sangue de animais? Minha é toda a terra, minhas são todas as alimárias do campo. O que o Senhor quer é um espírito quebrantado, coração contrito, compungido. Deus não desprezará, com esse é que eu habitarei. É isso que Deus quer de nós. Que nós cheguemos ao ponto de dizer, meu Deus, Tu és bom demais, o que é que eu posso dar ao Senhor? Já se sentiu constrangido em presentear alguém rico? Né? Você tem um amigo rico, né? Ou dizer, por que eu vou dar? A pessoa tem tudo, né? O que eu vou dar a essa pessoa? O que eu posso dar a Deus? E o salmista responde, no versículo 13 ele diz, tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Ou seja, eu vou beber mais ainda disso. Sabe o que é que Deus quer mais de você? Que você precise mais dele, que você ame mais a Ele, que você peça mais a Ele,
que é que eu posso dar ao Senhor? As minhas necessidades. Não é nada que eu tenha. Eu faço tal obra, eu faço tal trabalho, eu tenho 15 anos de fé, eu desenvolvo isso, desenvolvo aquilo. Tudo isso é tão fútil, principalmente quando pesado na língua de quem fala, como critério de espiritualidade. Quando amamos, irmãos, nós queremos dar. Isso reflete Deus bondoso que nos amou e nos deu seu Filho. Veja João 3,16, está escrito: Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Deu. Queremos agradar o Senhor, não para sermos salvos, mas como expressão de corações gratos por tão grande salvação. Então, versículo 8, ele diz: cumprirei os teus decretos. Cumprirei os teus decretos, obedecerei a tua palavra, eu quero te obedecer, quero te servir. Por essa razão, irmãos, então, no versículo 8, o salmista, como amante obediente, é assim que eu acredito que o crente tem que se definir. Um amante obediente. Ele ama a Deus e ele obedece por amor. Ele não obedece às vistas dos outros, ele obedece por amor. A maior preocupação dele é estar diante do Senhor e ter um coração voltado para o Senhor. Então, um amante obediente se volta para a santa lei, pois ele sabe que ali se encontra a exposição de quem Deus é e da sua vontade. Por isso que ele diz assim: cumprirei os sacrifícios no templo. Sim, envolve isso também. Mas ele diz: cumprirei os teus decretos, os teus estatutos, seus decretos, a sua palavra. O salmista aqui, numa atitude de devoção obediente, amorosa, ele não questiona ou critica, mas obedece a palavra. Nós vivemos dias em que as pessoas têm muita dificuldade com essa palavra obediência. Eu converso com muitas pessoas, no contexto de aconselhamento, de conversas, enfim, conversação santa, como os puritanos costumavam também chamar. E nós expomos a palavra de Deus, as pessoas dizem: mas também não é assim. Não pode ser assim. Ou, será que essa não é apenas a sua opinião, pastor? Eu escuto muito isso. Escuto as pessoas buscarem, cada dia, subterfúgios para não cumprirem a palavra de Deus. Porque, irmãos, eu entendo que em nossa caminhada cristã, nós nem sempre conseguiremos cumprir o que Deus quer. De fato, na maioria das vezes. Mas não nivele os mandamentos para a sua pecaminosidade. Reconheça a sua pecaminosidade ante a magnitude dos mandamentos. Quando a Bíblia diz para nós que nós não devemos cobiçar, aí eu disse: não, quando a Bíblia fala em cobiça, mas isso aí também é outro contexto, né? Não cobice jumento, era mais fácil cobiçar um jumento, né? Cobiçar a casa do teu próximo jumento, o arado. Hoje é mais difícil, pastor. Então, quando Moisés escreveu isso, tinha um contexto. Não, a ambição pecaminosa, a cobiça que se instaurou no seu coração, não tente reduzir os parâmetros bíblicos à sua pecaminosidade. Entenda que você é adúltero em seu coração. Entenda que você é ladrão quando você cobiça. Entenda que você é desafeiçoado quando não se relaciona de forma correta com o seu cônjuge ou com os seus filhos. Não procure adequar os mandamentos. O salmista diz: cumprirei os teus decretos. Eu não vou questionar. O amor não questiona a Deus. O amor diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. É essa a grande diferença. Fiel, né? Eu gosto do cântico que diz: obedece ao que Cristo mandar. Ele não procura brechas para não cumprir, pelo contrário, ele ama a lei da perfeita liberdade e que o transforma de glória em glória. Então, irmãos, nós vivemos dias assim muito difíceis, eu considero. Por conta disso, as pessoas tentam adequar as escrituras, né, a um nível da sua pecaminosidade,
ou dizendo que as escrituras estão caducas. Já escutei isso. Quanto a isso aqui, a palavra não tem relevância. Isso não procede daqueles que de fato foram regenerados pelo Senhor. Mas veja, na parte B do versículo 8, observa comigo, existe uma expressão aqui também que a tradução não nos deixa perceber logo de princípio. Ele diz: cumprirei os teus decretos. Na parte B do versículo ele fala: não me desampares jamais. Não sei qual versão você tem aí, atualizada, que eu costumo utilizar, mas algumas versões dizem assim, e expressam também, acredito de forma mais profunda, o sentimento do salmista: por favor, não me deixe. É essa a ideia da parte B do versículo. Senhor, eu quero te obedecer, mas Senhor, por favor, eu não consigo. Eu falei isso porque eu te amo, mas eu não consigo. Não te esqueças de mim, Senhor. Me ajuda. A ideia da parte B do versículo é essa. O fiel, que é amante da lei, sabe que será infiel. Interessante isso, né? O que parece petulância do salmista, para alguns talvez dizendo: cumprirei os teus decretos. Cumpre nada. Olha aí, obedece nada. É o anelo, o desejo do crente de obedecer. E ele reconhece a sua fragilidade. E o quanto é volátil quanto são voláteis as suas decisões, que ele diz: Senhor, por favor, não me desampara. Ele sofre, ou seja, o fiel, porque não há coerência e nem consistência em seu ser do lado de cada eternidade. Quero que você entenda isso, como crente. Eu acredito que até na maneira como nós lemos as pessoas, nós somos geralmente muito mais implacáveis com o pecado alheio, né? Não existe coerência e nem consistência do lado de cada eternidade. Que é isso, pastor? Sim. Você saiu de casa para o culto e você brigou no carro com a sua família. Que é isso? É porque não é crente. Não. É a incoerência do coração. É a inconsistência. Você sai de casa dizendo: louvarei hoje ao Senhor. Hoje é o dia do Senhor. Hoje é o dia da feira da alma. E da confusão no meio do caminho. Aí você, o que é que você faz? Vamos voltar. Não tem como a gente ser crente, não. Irmão, você nunca vai conseguir essa coerência, essa consistência todos os dias. Às vezes eu sou ríspido com a minha esposa no automático. André, o que foi? Vale. Não, foi porque o que não saiu. Não, filho, é sério mesmo. Não, tudo bem, entenda. Às vezes eu digo isso. A gente tem que entender essa incoerência e essa inconsistência. Por isso que o salmista diz: Senhor, não esquece de mim não, por favor. Não me desampare. Porque se eu for deixado um segundo só, sequer, eu posso cometer a maior das atrocidades, absurdidades em minha vida. Irmãos, nós somos muito implacáveis com o pecado alheio e até mesmo com o pecado daqueles que estão próximos a nós. Por que Davi, né? Pensa ali. Você olha para a vida de Davi, você olha para a vida do próprio Pedro, você olha para contextos na vida de Paulo, enfim, onde você percebe, não, isso aqui, do lado de cá, nós não teremos essa coerência. Quer ver só? Abre na epístola de Paulo a Timóteo comigo, deixa eu só, aqui, 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. Olha o que está escrito. Versículo 11 em diante. Afirmei que às quartas-feiras, e aqui eu quero reforçar, não é nenhum convite, conclamar os irmãos para virem orar às quartas-feiras. A igreja que ora, ela é uma igreja que está na mira
do derramamento do Espírito Santo mais intenso. Então, eu falei aqui na quarta-feira passada que em breve nós iremos tratar dessas expressões do apóstolo Paulo, fiel a esta palavra, e apresentar o que a Escritura nos traz de ensinamento. Olha o que diz, fiel a esta palavra, 2 Timóteo 2,11. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se formos infiéis, ele permanece o quê? Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Deus já sabe que você vai ser infiel. E ele vai ser fiel por ele e por você. Por isso que o salmista diz, Senhor, eu vou cumprir os teus decretos. Aí ele diz, mas não me deixe não. Quando a gente era pequeno, né? Vá lá, não me deixe não, vá lá. Por favor. Não é? Por essa razão ele pede socorro. Por favor, Senhor, não me deixe. Tu sabes que o meu desejo é te obedecer, mas não consigo, Senhor, ser constante na minha obediência. Ajuda-me, Senhor. Eu pergunto, você se vê assim frustrado? É interessante porque aquele que não teme a Deus, ele não tem frustração quanto a isso. Porque ele não tem a lei de Deus lutando contra a lei do pecado que nele habita. Não existe esse tipo de frustração. Ele vive tranquilamente. É por isso que algumas pessoas agem como agem. E você, como é que pode a pessoa agir desse jeito? Ela é coerente, plenamente com a incoerência dela. O cristão não. Ele sofre, né, com a incoerência de ser um novo homem em um corpo velho, aguardando a redenção do seu corpo. Então, você se vê assim frustrado. Seu anelo é ser um crente melhor. Quantas e quantas vezes você prometeu ser diferente, só para tristemente constatar a fragilidade do seu ser? Quantas vezes você disse, é a última vez, não foi? Mas foi a última vez naquele dia. Quantas vezes você disse assim, a partir de hoje, nunca mais, Senhor? Só para constatar que você vai reincidir no mesmo pecado de novo. O que é isso? A incoerência. A inconsistência de uma vida ainda não totalmente redimida. Estamos, de fato, aguardamos a nossa redenção. Por isso que eu digo, irmãos, essa manhã, clamemos a Ele por socorro. Diga hoje em oração, Senhor, por favor, não me deixe, eu quero obedecer, eu quero ser um crente melhor, me ajuda. De fato, irmãos, nós precisamos do Senhor a todo instante, em todos os dias de nossas vidas. Nem um momento só nós podemos viver sem a sua proteção. Nem um momento só sem a sua instrução. Nem um momento só sem o seu amor. Eu quero concluir lendo o texto de Hebreus. Abra comigo a Escritura. Hebreus capítulo 13. Como resposta a essa oração. De fato, eu lembro lendo Spurgeon comentando esse versículo. Ele diz que a determinação anda de mãos dadas com a oração. Então, quando ele diz, cumprirei os teus decretos, ele logo ora, não me desampare, Senhor, não me deixe sozinho. Veja, Hebreus 13, no versículo número 5, você lê, seja a vossa vida sem avareza. Aí você, meu Deus, como eu amo, como eu gosto de dinheiro, né? Coisa boa, conforto e tudo, tem que ter cuidado, isso é um problema que todos nós enfrentamos. Contentai-vos com as coisas que tendes. Paulo vai dizer em outro lugar que grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Aí você disse, mas Senhor, né, sempre o preceito, ele vai revelar a nossa incapacidade. Mas nunca nós vamos ter apenas o preceito, nós vamos ter também a promessa. E a promessa é, no versículo 5, a parte B, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Senhor, eu não consigo deixar isso. E o Senhor diz, e nem eu consigo te deixar. Eu investi na sua vida sabendo quem você é e o que você seria. E eu vou levar você até o fim, porque nunca jamais eu te deixarei,
nunca jamais te abandonarei. Tenha determinação, irmão. Tenha determinação, irmã. Diga, eu vou obedecer ao Senhor. Mas ao mesmo tempo, caia de joelhos e diga, mas por favor, Senhor, nessa minha determinação, não me deixe sozinho, para que eu possa viver de modo agradável a Ti. Que Deus nos abençoe. Amém. Graças te damos, Senhor, por Tua palavra. Ela é a verdade. Senhor, ajuda-nos nas nossas incoerências. Ajuda-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós, para que possamos cada vez mais amar o Senhor, querer obedecer por amor e suplicar o Teu favor para vivermos essa obediência maravilhosa. Abençoa a Tua igreja. Ajuda hoje Teu servo, Tua serva que se encontram hoje aqui frustrados pelos seus pecados, mas podem sair daqui renovados com a esperança e a graça que há na cruz do nosso Redentor. Em Cristo Jesus, Pai. Em Cristo Jesus, Pai, nós te oramos. Amém.